bem-vindos ao podcast Sintonize-se. E hoje estamos com uma convidada muito especial, a Tamires Oliveira. Ela é psicóloga há 14 anos, trabalha no CAPS, no consultório particular. E ela vai hoje partilhar um pouquinho da sua história, da sua formação, de como que ela chegou na psicologia, um pouco da sua participação no CAPS. Seja bem-vinda, Tamires, ao nosso podcast de hoje, para um bate-papo que nós vamos ter agora. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês para falar um pouco da minha história, falar um pouco, dessa atuação minha na clínica e no CAPS. É uma profissional muito especial e que hoje vai trazer aqui para as pessoas que estão nos assistindo um tema tão relevante que é a saúde mental na iniciativa pública. E que você conte um pouquinho, Tamires, pra gente. Como que você chegou primeiramente na psicologia, um pouquinho da sua trajetória de formação e sinta-se à vontade. Tá. Então, como eu cheguei na psicologia, né? Por que psicologia, Tamires? Porque, né? Todo mundo pergunta isso pra gente, né? De profissão, né? Ela deve saber que no primeiro dia de aula, né? Sim. A pergunta é sempre essa: por que você escolheu psicologia? E todo mundo é para ajudar as pessoas, né? É uma frase muito comum, né? E aí eu descobri, tem pouquíssimo tempo, que eu também fiz para ajudar as pessoas, mas eu descobri há pouco tempo que foi por um sintoma, né? Fazendo análise, né? Na minha análise, eu descobri, então, entendi agora por que eu tô fazendo psicologia. Na verdade, teve uma situação na minha família, pessoal, e minha irmã foi fazer terapia. E eu achei muito interessante, assim. Inspirou você essa terapia da sua irmã? E aí... Olha que bacana. Pois é, e aí, assim, eu fiquei... Porque eu nunca tinha... Eu era muito criança, assim, né? Minha irmã era adolescente e eu era uma criança. Eu fiquei, que isso? Que ela foi e ela ficou melhor, né? Diante de um conflito que a gente estava vivendo, e eu fiquei curiosa com aquilo. E aí, depois, para prestar vestibular, eu fiquei, o que eu faço, né? E aí me veio essa recordação. Mas eu lembrei dessa recordação na análise há pouquíssimo tempo. Olha. Mas aí o discurso, quando entrei foi na faculdade... inconsciente, então, né? Foi. Um desejo inconsciente. Exatamente. E aí, na faculdade, foi para ajudar as pessoas. Mas aí, depois de alguns anos, eu descobri que... Era para se ajudar, né? A você própria. Foi uma inspiração mesmo, né? Assim, foi assim, isso aí ajuda, né? Será que me ajuda? Eu acho que ajudou minha irmã, acho que pode me ajudar, né? Será que você buscou a psicologia, então, para poder ajudar a si própria? Você tem essa consciência que você buscou uma solução para você, de repente, uma ajuda? Eu acredito, a partir dessa experiência na análise, eu entendi que sim. Interessante, né, Tamires, que na faculdade de psicologia os professores falam muito isso, né? Se vocês estão aqui para tratar de si mesmos, aqui não é o local, né, Tamires? Exatamente. Busque a terapia de vocês. Assim, pelo menos eu ouvi muito isso na minha formação. Né? Mas é inevitável, né, durante a formação de psicologia, questões também despertarem dentro da gente. É inevitável. Eu acho que todo aluno de psicologia, se não, né, suscitar questões ali, eu acho que não está passando pelo curso, está fazendo uma outra coisa. É porque não tem como você não se questionar e não se analisar ao longo de cada componente que você estuda, ao longo de cada psicólogo que você conhece, ao longo de cada teoria que você estuda na psicologia. Não tem como você não se questionar e falar assim, será que eu também passo por essas coisas? Será que eu também sou constituído, né, dessa dimensão inconsciente, dessa condição consciente? Será que eu também estou sujeito a patologias, né? O George também, na filosofia, já trouxe pra gente aqui no podcast, que também vivenciou na formação dele esse momento de... Eu imagino, porque... De reflexão. Na filosofia deve ser uma galera, né, que vocês estudam, né? Sim, é. E a gente também, né, da VM. Na psicologia. Mas... Inclusive Freud, né, um das que estudou, Jung. Mas assim, a gente pega... quando a gente estuda assim, Freud e Jung, por exemplo, na filosofia, são mais pelo pensamento filosófico deles, né? O Freud filósofo, a teoria filosófica, que impactou na questão do ego, superego, do id. Sim. A gente não se aprofunda tanto nas questões da terapia ou do tratamento, mas a questão do pensamento freudiano. Mas além dele, mais uns 400, né? Ou 300 outros pensadores. Exatamente, né? Eu imagino. E a gente, né? Na psicologia a gente tem as abordagens, né? Da VM. Sim. Que aí é aquela loucura, né? Que assim, eu sou da psicanálise, eu sou da comportamental.
Humanista, São várias vertentes que existem, né, da Gestalt. psicologia. São muito vertentes. E os E- alunos ficam enlouquecidos, né? Assim. Porque você nunca lidou com isso e passa a receber uma gama, né, de informações e de conteúdos, de direcionamentos e que realmente... Até porque os alunos que não fazem psicologia, aqueles que não têm ensino superior ou aqueles que de repente têm e atuam nas suas áreas, eles têm uma falsa noção de que existe só uma linha de atuação em cada profissão. Não. Por exemplo, a pessoa é médica, então ela vai ter um neurologista, por exemplo. Vamos falar do neurologista porque é um médico da área da medicina que está próximo da filosofia e da psicologia. Como se houvesse apenas uma abordagem sobre o cérebro. Né? Como se houvesse apenas uma linha de compreensão. Não, tem várias linhas de compreensão, várias linhas de pesquisa. Aí fala de você, Tamires, qual que é a sua abordagem, a sua linha de abordagem psicológica? Aonde você atua? Qual que é a sua abordagem? Eu atuo, né, na clínica, né, com a psicanálise, né, com Freud, como você colocou. Inclusive, né, a psicanálise é um estudo para sempre, Contínuo. né, contínuo A mesmo. psicologia, né, Tamires, a como um psicologia no todo, geral, ela né? exige que a gente esteja nessa constante. Mas a abordagem que eu tenho, né, estudado, né, me aprofundado é a psicanálise. Psicanálise freudiana, né? Freudiana. A sua é outra abordagem, né, Davina? É a minha psicoterapia breve focal. Pré-focal. Tem algum teórico que é Tem. Ferenczi, que Ferenczi? foi um discípulo, né? Ele foi um estudioso de Freud. Ele vem como tendo sido aluno de Sim. Freud. E aí ele se separa de Freud. Todo mundo se separa de Freud, né, gente? Quando eu fiz doutorado, eu realizei um sonho que há muito tempo eu tinha, que era ler as principais obras de Freud. Eu consegui, assim, Conseguiu. dar um tempo, não, eu quero pegar esse cara, por quê? Um dos meus teóricos principais, que foi na área da educação e linguagens, que eu fiz no meu doutorado, era Mikhail Bakhtin. E o Bakhtin, que é um pensador e linguista russo, ele fez uma obra criticando o Freud, a teoria de Freud, que se chama Freudismo, onde ele fala que o fato do Freud, enquanto terapeuta, tá conversando com o paciente, o paciente não está colocando para fora aquilo que é só dele. A interação linguística entre terapeuta e paciente influencia no discurso do paciente. Sim. E o Freud não percebia isso. E o Bakhtin percebeu e fez uma análise. Mas espera aí, se você está interagindo linguisticamente, né, com a pessoa, o seu eu terapeuta está influenciando também. Há essa interação. Então, quando você faz isso de maneira não consciente, há uma falha na teoria. Mas quando você passa a ter isso como consciente, não. Eu, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, enquanto eu converso com as pessoas, com o meu paciente, eu sei do poder que eu tenho de influência. E isso também pode ser usado na Tamires como um fator terapêutico. Ou não. O que você pensa? É a transferência que Freud fala. Tem a transferência e a contratransferência, né? Que é da gente. Eu achei isso muito interessante. Já na muito minha linha de legal. abordagem fala aliança terapêutica, que é essa mesma definição. A transferência só com outro nome. Eu achei isso fantástico. Entendi. Por exemplo, quando o Freud ele faz aquele texto dele que é a interpretação dos sonhos. E ele vai interpretar os sonhos, e eu acho fantástico a maneira como ele faz isso, porque aquilo que a pessoa passa nos sonhos são fragmentos, né, que o cérebro vai montando lá no inconsciente do que a pessoa viveu ao longo da vida dela. Então, os traumas, as coisas mais marcantes, aí ele vai reconstruindo. Só que essa reconstrução que ele faz do sonho não é o sonho só da pessoa. E quando o terapeuta ajuda na construção, ele faz parte do enredo também daquele sonho. E eu achei fantástico isso, muito fantástico. E aí, você falou, né, que ele fez uma análise crítica, né? Sim. Freud, mas eu acho que todo mundo faz uma análise crítica, né? Freud é super criticável, né? Assim, realmente ele escreveu coisas, né? Pra época, né? Até pra hoje em dia, ele foi né? um pioneiro, ele é uma referência. Exatamente. Sim. E não tem como uma referência, a gente não vê furos, né? Até ele mesmo, né? Fazia isso, né? Com os escritos dele, né? Ele refazia ali, né? Repensava e... Mas ele é um clássico, então enquanto clássico que ele é a pessoa mesmo sem obrigatório conhecer ler. a psicologia, ela sabe que Ele Freud existe, né? existiu. Freud, né? Muita gente chega Freud. no consultório, Uma coisa Freud. interessante eu contar aqui, que assim, a gente falou da abordagem. Sim. Quando na formação, eu tinha uma professora, e eu acho que a galera da psicanálise é apaixonada mesmo na psicanálise, no Freud, né? Assim, e outros autores que aparecem depois do Freud, né? Mas aí eu tinha
pavor da psicanálise. Sério? Por quê? Isso que eu ia te falar, quando eu te conheci, eu acho que você não era psicanalista. Não. Esse povo. Então. Eu sempre fui apaixonado pela psicanálise, desde o dia que eu conheci. Então, aí tinha essa professora apaixonada em psicanálise, e aí eu falava, meu Deus, que saco essas aulas, né? E aí eu Mordeu a língua e eu Tamires. tava mais no Mordeu. grupinho ali da galera da esquizoanálise, que é o isso Deleuze, aí. Guattari, né? O Foucault ali, né? Eles Uhum. conversavam e tal. E aí nossa, e ficava, nossa, nada a ver essa galera da psicanálise, vou ler o Antiédipo, Uhum. né? Vou Sim. ver outras coisas aqui. E aí eu terminei a formação, né? Fui começar. Eu fiz terapia um tempo, né? Com uma pessoa que se entendia também da esquizoanálise, mas aí não rolou muito, não rolou a transferência. Eu falei, quero fazer uma coisa muito diferente de mim. Eu vou fazer uma abordagem oposta de mim. Uhum. Eu vou para psicanálise. Mas antes de você ir pra psicanálise, o que é esquizo, você falou? Esquizoanálise. Esquizoanálise, o que é isso? Porque eu tô Ele boiando. tá boiando. Vocês estão em casa, né? Eu tô boiando. O que é esquizoanálise? Então, a esquizoanálise, ela é, na verdade, não é o oposto. Eu aprendi como se fosse o oposto, mas depois eu entendi que, na verdade, é o que você falou, algumas críticas em relação ao pensamento freudiano, ele clássico, né? Mas trazendo mais para o contemporâneo uma crítica também social, né? Pegando alguns conceitos do Freud clássicos, assim, trazendo para um outro contexto, para um contexto mais social, para um contexto mais Entendi. Que o Freud tá muito na clínica e na medicina, né? Na neurologia. E- Eu acho que a esquizoanálise Não é- ela vai tentando desconstruir algumas coisas, né? Alguns não é nem desconstruir os conceitos, né? Mas reconstruir alguns Amplia, né? conceitos. Isso. Além da Uma influência. boa palavra, uma ampliação. Além da influência psicológica e individual ou biológica, tem a influência do contexto social nas E questões a psicológicas. esquizoanálise é uma condução, né? Ela te conduzia como terapeuta na sua Uhum. conduta terapêutica, no seu saber. E aí agora continua, né? Que eu Aí te interrompi. Por que foi pra psicanálise? Então, porque eu entrei nessa, não deu certo com essa psicóloga da esquizoanálise, aí eu falei, vou fazer uma coisa completamente diferente. Isso você como paciente. Eu como paciente. Eu achei que fosse enquanto Não, estudante. eu como paciente. Eu já tinha formado. Já tinha formado. Vou fazer uma coisa completamente diferente do que eu estudo, vou fazer psicanálise. Gente, eu estou com a minha analista há 14 anos. Ainda? Ainda 14 ela. anos? Aham. Uau! E aí não teve como. Eu tenho que começar a fazer, deve ser bom esse negócio, hein? Aí não teve É como. um caminho não sem ir pra volta. Deve ser bom. psicanálise, Eu tenho uma amiga que faz há muitos anos também, uma amiga. Eles falam análise, né? Fala análise. análise, não fala terapia. Aí eu não teve como, né, não ir pra psicanálise. E foi meio que. E aí foi muito interessante, porque quando eu conheci a Daviane, eu neguei a psicanálise, né? Por bastante tempo. Eu fui resistente. Sim. E aí eu fui fazer pós-graduação em psicologia analítica, né, com Jung, né? Entendi algumas coisas, acho o Jung interessante, mas tem coisas que acho que tem. Lacaniana, porque também tem a psicanálise lacaniana. Tem, né? Você chegou a conhecer um pouco? Então, eu acho o Lacan difícil, assim, né, de compreensão, para ler mesmo, assim, né? Eu acho que eu tô ainda no Freud, sabe? Sim. Não que E for aí- ser simples, né? Que é complexo também. parece que o Freud, né, assim, né, uma pessoa super simples. Esses dias uma colega tava falando assim, porque eu acho que eu não fiz uma boa intervenção, porque o Freud faria isso. Aí ela depois disse, Tamires, eu tô me comparando com o Freud, Subiu o nível, né? né? Mas, enfim, é isso, assim, né? Bacana. Eu cheguei na psicanálise a partir disso, de uma certa resistência, da Vênia acompanhou, né? Eu tava lá, né, com Sim. Jung. Sim. E aí eu falei, não tem jeito, eu realmente vejo a psicanálise na minha vida, né, assim, funcionando, né? Vejo os defeitos da E você análise, confirma né? que funciona na sua vida. Você Sim. sentiu diferença na sua vida. Sim. Você E- poderia citar alguma coisa assim que você mudou? Olha, eu me senti assim, era assim, hoje Eu eu me acho sinto que até tal. eu estar aqui, né? Que inicialmente a gente nem falou, né? Eu consegui estar aqui, assim, Aham. né? Diante de vocês, o microfone, falando. Acho que isso é efeito de uma análise, assim. Dessa segurança. Muito tímida, né? Acho que reconstruir, né, uma posição, acho que vem muito do meu lugar de análise. Né? Conseguir estar aqui, sustentar Excepcional. isso, que vem desse lugar. Que bacana.
Tamires, você nos disse que você atua então hoje na área privada, Aham. consultório, e também na área pública. Quais são essas áreas? Fala pra gente um pouco dessas áreas que você atua hoje. Então, hoje eu atuo no meu consultório particular, né? Atendo população adolescente, adulta, né? E no CAPS, né? O CAPS é um serviço do SUS, né? O que é o CAPS? Poderia falar pra É o gente? Centro de Atenção Psicossocial, né? É um serviço de saúde mental. Ele é né? específico de saúde mental. Ele é específico de saúde mental. É um serviço que atende, né, a população em sofrimento psíquico, com situações mais graves, né, severos, assim, que precisa de um acompanhamento mais de perto. É um serviço que tem uma equipe multidisciplinar, né, não é só tem um psiquiatra e um psicólogo, mas a gente tem TO, a gente tem TO é terapeuta ocupacional, né? Uhum. A gente tem assistente social, a gente tem enfermeiro, toda essa equipe, oficineiro, a gente tem toda essa equipe junto ali, Todo mundo junto pra atuando atuar. para atuar com esses nossos pacientes, né? Você tem uma dimensão lá no CAPS onde você está Uhum. em quantos profissionais? A gente a equipe inteira, acho que a gente é em 20 profissionais. Para atender qual a A quantidade? quantidade, hoje a gente está, acho que chegando a 400, 500 e pouco. Tudo pacientes. isso. É muito, né? Tudo isso, É pacientes. muito paciente. É muita gente. E Tamires, conta pra gente assim um pouquinho, porque muitas pessoas que estão nos assistindo Uhum. não entendem ou não sabem, alguns sabem, né? Estão entendendo o que nós estamos falando aqui hoje. Como que é a porta de entrada para o CAPS? né? Se tem uma triagem, como que funciona? Então, o CAPS ele é um serviço de porta aberta. O que é um serviço de porta aberta? É um serviço que você não precisa ser encaminhado por nenhum outro profissional para você acessá-lo. Então, aquela ideia de que para você entrar no CAPS, você precisaria ter passado por um hospital psiquiátrico, por uma internação. Não precisa. Não precisa. Não Então, existe. qualquer Não existe. cidadão, qualquer pessoa que queira ter um atendimento pessoa, psicológico, Qualquer pessoa que Pode se procurar. vê, Grave, né? qualquer pessoa que se vê numa situação. O CAPS pode ser porta de entrada para a saúde mental, né? Na verdade, assim, a gente pode pensar o fluxo do município em relação à saúde mental. Sim. Ansiedade, situações menos graves, a gente procura a unidade de saúde. Né? A unidade de saúde vai ser a porta de entrada, né, inicial Inicial. dessa pessoa que está se vendo ali com algum sofrimento, com alguma questão que ela percebe que precisa, né, de uma ajuda extra. Né? Então, a unidade de saúde pode auxiliar com o médico, se tiver na unidade de saúde psicólogo, o psicólogo Tamires, pode auxiliar. se a pessoa tiver em sofrimento emocional ou algum sofrimento mental, que ela identificar isso, ela pode procurar o CAPS como uma primeira opção de ajuda? Pode procurar o CAPS. E aí é o que a Daviane perguntou, né? Tem uma triagem. Então, o serviço é porta aberta, então a pessoa pode chegar lá e perguntar, e falar, né? Tô passando por situação tal, quero ser atendida. Normalmente as pessoas chegam Sim. e aí a gente faz um acolhimento, a gente fala, não é uma triagem, a gente chama de acolhimento inicial. Porque triagem não é muito humano, né? Não é, né? Você faz uma triagem de coisas, de objeto, né? Vamos pegar esse monte de tomate aqui, vamos fazer uma triagem, quais são os melhores. Um ser humano uma das características do CAPS é a humanização, né? Vamos, né, voltando aqui, o CAPS ele vem exatamente para substituir o modelo de tratamento, né, de pessoas que têm sofrimento mental, né, sofrimento psíquico. Antigamente eram os manicômios, os sanatórios, os hospitais psiquiátricos. Existe ainda hoje nesses modelos como existia antigamente? Olha, não é para existir. Se existe, não é para existir. Hoje tem clínicas de hoje tem as clínicas, mas né? não mais compulsório. Entendi. E assim, a gente tem um hospital, que inclusive é referência, né, de saúde mental, que a gente tem a Santa Casa, que tem os leitos psiquiátricos, mas a gente não tem mais hospital psiquiátrico de longa permanência, né, que eram os antigos manicômios, como antigamente, não. E por que houve essa mudança, Tamires? Por que antigamente existia essa tendência a ter locais para isolar as pessoas com problemas psiquiátricos, né, os chamados loucos, tinham sofrido de loucura. Então, existia toda uma estigmatização, todo um preconceito contra eles. E por que hoje não tem mais, você disse que não deveria ter mais, né? Por que houve essa mudança? O que aconteceu?
Eu acho que é a mentalidade das pessoas em relação a esse modo de tratamento, né? Porque era um tratamento que não era eficaz, né? Não se tratava Terapia de loucura, não se choque. trata a loucura, né? Que as Sim. pessoas chamam, né? O sofrimento mental, trancando as pessoas, né? A gente precisa tratar. E também, lá no passado, se via essas pessoas quase que é como se fosse acontecer uma contaminação, o Como se fossem convívio. perigosas, né? Pessoas Então, essas perigosas. pessoas precisavam ser retiradas É o da preconceito, sociedade, o né? É o que a gente preconceito. desconhece, né? A gente Sim. julga, né? Então, Uhum. essas pessoas estão saindo ali de uma lógica, né? Da norma ali que estava posta, né? Então, essas pessoas, elas não têm que conviver aqui. Elas têm que Ser ser retiradas da retiradas da sociedade, né? sociedade. Entendi. Ela vai dar trabalho, né? Porque é isso, né? E pelo que eu entendo, porque assim, sou psicóloga, até a gente conversou um pouquinho antes Aham. aqui, mas o CAPS não é desconhecido para mim também como psicóloga no Aham. sentido da atuação, do que acontece, das oficinas. Uhum. Então, Sim. assim, eu entendo, Tamires, e aí você pode me corrigir se eu estiver Aham. errada, que a proposta do CAPS também vem no sentido de pegar esse indivíduo, trabalhar ele e essa questão social da sociedade, dele retornar para a sociedade. É isso, mas assim, sem esse retorno, não um retorno assim, olha, agora você tá Apto, né? Como se ele não apto. estivesse apto antes, né? Exatamente. Sim, É sim, basicamente isso mesmo. É um sim. tratamento em território, é um tratamento em liberdade, né? Aham, sim. CAPS, ele vem, né, a partir de movimentos sociais, de movimentos de trabalhadores do SUS, né? A ideia de CAPS é antes da Constituição de Ah, 88. Aham. A é ideia, prévia, né? né? A ideia é A prévia. Ela foi ideia. idealizada antes. Isso. Até como uma alternativa, uma evolução aos manicômios, né? Aos Isso, sanatórios. exatamente. Entendi. E aí ele é instituído mesmo, né, por lei e tudo, em 2002. Nosso CAPS aqui de Colatina, ele se concretizou exatamente quando Olha, eu acho legal, assim. E sim, Colatina sim. tem uma história bacana com a luta, assim, né? Porque desde o início, né, assim, o CAPS funciona e funciona bem, assim. Aqui em Colatina, onde ele se situa, Tamires? Ele tá aqui no centro da cidade, né, na rua Pedro Epichin, em frente ao Sindicato Rural, ali perto do batalhão Uhum. Uhum, de Polícia Militar, né? sim. Entendi. E assim, Tamires, eu gostei dessa parte aí que você falou da evolução, né? Porque eu não sou um grande estudioso, né, desse tema, Aham. mas já vi alguns filmes, já li alguns livros, né? Foucault, por exemplo, fala bastante disso. Uhum. Que nesses hospitais psiquiátricos, nesses manicômios, nesses sanatórios, onde as pessoas elas eram isoladas, né? Como até porque, dentre os vários preconceitos que tem, um deles é, por exemplo, um dos mais antigos, inclusive lá da Idade Média vem, né? Que a pessoa que sofria de problemas psiquiátricos ou de doenças ligadas à mente eram pessoas que possuíam espíritos sobrenaturais. Possessão demoníaca, possessão Sim, diabólica. Ah, a sim. pessoa está com um espírito no corpo. Aquela pessoa está com uma voz estranha, fala sozinha, está alucinando, não pensa direito, não pensa de maneira concatenada, muda a voz dela, tem comportamentos que não são, que não se encaixam na sociedade. Aí muitos procuravam um padre ou pastor para fazer o exorcismo. Essa mentalidade, ela ainda existe hoje? Ou nós superamos essa fase da crença, vamos botar assim, dessa crença alegórica, né, mitológica, da Então, possessão, bom, em relação às Jorge. pessoas com doença Aham, mental? bom, Jorge, você trazer isso. É que assim, acho que não, acho que a gente melhorou, né? Acho que a gente melhorou em vários aspectos, né, enquanto Uhum, sociedade, mas a gente ainda tem resquícios disso, né? O manicômio, ele não é um muro só, né? O manicômio também são as nossas cabeças, o tratamento, Sim, né? Os muros, sim. eles foram construídos por pessoas, né? Então, eu acredito que a gente ainda tem a melhorar. E você trazendo, né, essa questão do afastamento, né? Assim, algumas pessoas ainda acreditam que é Sim. importante esse tipo de tratamento para essas pessoas, né? Eu acredito que isso não seja algo tão distante da gente hoje, não. E não é nem tão distante, Tamires e Georgia, assim, que a nossa própria profissão, o psicólogo, era uma profissão e ainda tem um pouco de vestígio
de constrangimento para algumas pessoas. Agora tá mais na moda Verdade. fazer Ah, terapia, sim, sim, fazer sim. análise. É. Agora é Eu legal, é conheço muitas- chique. Mas Conheço, antigamente, sim. assim, eu tive uma formação há 10 anos atrás, que eu tenho 10 anos que eu tô formada. E Sim. 10 anos, gente, o que é 10 anos? É nada, 10 anos. Aham. E, tá? Sou novinha. Uhum, Estão não vendo aqui, sabemos. né? Novíssima. Novíssima. Enfim, mas voltando aqui. 10 anos atrás é muito pouco perto de uma formação em que existia um pouco, não dentro da faculdade, essa visão, mas quando eu Uhum. comecei a atuar, um certo. Não, me marca no último horário. Porque não queria ser visto no consultório, né? Na Eu sala de ainda tenho espera. isso Olha hoje, só, tá? é pessoas, No tá? E aí eu tô consultório, né? falando isso não julgando. Mas Colatina é uma cidade muito pequena. Uhum. Muitos anos atrás, as pessoas saíam de Colatina para ir fazer terapia, análise Aham. em Vitória, porque Que era, ninguém, não podia saber, era onde não constrangedor, era né? conhecido. Aham. Então, a psicologia em si carrega um pouco dessa questão da loucura, do estar doido, do estar adoecido nessa Ainda há proporção. esse preconceito. Já E evoluímos, quando como você diz falou a assim, na Tamires. hora vem na minha cabeça assim, eu conheço tanta gente que precisa de buscar psicólogo, Aham. tanta gente que precisa de buscar tratamento para enfermidades mentais e não vão porque tem preconceito. Tem. Sim, Você Porque sabe. acha que não deve, que não precisa, porque acha que é pra pessoa que é maluca, que é pessoa que é doida. E não entende que é uma condição que paralisa a vida dela. E Pode aí, paralisar a vida dela, pode destruir a vida dela e da família dela. associa muitas vezes a questão religiosa de, né? Não, eu não preciso ir para o psicólogo porque eu vou à igreja ou eu tenho minhas crenças, isso vai resolver sozinho, né? Então vem nessa pegada Aham, também. exatamente. E você sabe que essa pergunta, né, essa fala, a sua, George, me lembrou muito, da Viane já deve ter visto, talvez você também, no Instagram, que hoje, né, a gente vê muitas coisas no Instagram, memes do CAPS, né? A gente tá Uhum. atualizando um certo preconceito a partir desses Sim, memes, né? sim, é verdade. Porque tá sempre um lugar meio de ridicularização, Sim, né? sim. E Verdade, vou falar Tamires. pra vocês que eu acho que uma coisa que me veio, assim, vou aceitar esse convite pra fazer essa fala, sabe? Porque a gente tá Parabéns. rindo, né? Assim, o CAPS é um serviço tão importante, tão necessário, Verdade. Eu sabe? já ouvi essas piadas já. E Ó, aí. fulano, tem que ir pro CAPS, hein? Caso Tá de precisando CAPS, É hein? caso de Nem o CAPS. CAPS resolve, Aham. Que é o né? que falavam do antigo Mobral, né? Que era no tempo que nossos pais eram crianças, né? Que era aonde pessoas que não eram alfabetizadas iam receber esse reforço de alfabetização, que era o Mobral. O que a sigla significa agora eu não me recordo, mas, fulano é Mobral. O que quer dizer com essa piada, né? Fulano não é alfabetizado. Não sabe ler, não sabe escrever. Ou seja, Sim. sempre assim, tentando Pejorativa, né? prejudicar a pessoa, né, que não tem um desempenho mental ideal, esperado, que é o que Aham. você fala, Tamires. E que deve ter várias influências sociais aí pra essa pessoa não conseguir, né? Então, assim, não é do nada, né? Assim, porque E a por isso pessoa. que, pensando que a gente está no Setembro Amarelo, pensando em Uhum. tudo isso, a gente não podia deixar de trazer você aqui. Né? Que Né? bom que você veio para trazer essa informação de qualidade para as pessoas, de como é esse Uhum, serviço, de como que acontece, porque isso é muito importante. uhum. Desmistificar. Exatamente, porque assim, é um serviço que ele é muito necessário, né? A gente sabe que hoje, né, tem dados aí, o quanto a saúde mental tem afetado a saúde, né, das pessoas, Sim, né, num sim. Porque o que geral. que é saúde mental? A saúde mental é o bem-estar em todos os aspectos. Exatamente, Daviane. Físico, mental, espiritual, Eu acredito, social. eu cresço em Daviane e Tamires, que todos nós estamos adoecendo mentalmente, lentamente. Alguns de nós já estão começando a perceber sinais de sofrimento emocional, outros ainda não, mas estão no processo. Aí vem minha pergunta para vocês duas, né? Sim. Como que a gente consegue reconhecer o sinal de que alguém está sofrendo mentalmente, de que alguém está sofrendo emocionalmente? É possível reconhecer quando a pessoa está sofrendo? Tem algum sinal que é característico dessas pessoas? Ou a gente mesmo reconhecer quando a gente está em sofrimento emocional, mental? Eu acho que assim, né, é sempre quando tem um incômodo que não cessa, né? Eu acho que um incômodo que não cessa, eu acho que vai, né,
vai sinalizar, dar sinais de alguma coisa ali que não tá legal. Mas eu acho que tem uma coisa pensando na questão da saúde mental, pensando num depressivo, né? Não tá conseguindo viver, né? Não tá conseguindo viver o que já viveu em outro momento, né? Ou então que não tá conseguindo fazer suas atividades diárias, né? Eu acho que sinaliza que tem algum sofrimento ali, né? A Vontade gente, de chorar, um choro fácil, né? isolamento. Um isolamento. A pessoa perde o gosto, o sabor pelas coisas que ela gostava antes, não quer mais sair Uhum, com os amigos, não quer ir pro futebol, não quer ir sair com as amigas, prefere uhum. ficar cada vez mais sozinho. Eu pergunto assim, sinais que são Sim, visíveis. sim. Sim, é exatamente isso que você está falando, né? Esse isolamento, esse entristecimento, É né? a perda, né, do É, interesse por coisas que geravam prazer para aquele Uhum. indivíduo. Porque o tema da felicidade é um tema que interessa muito a filosofia, desde sempre. Muito. sim. E a gente sabe que não existe vida feliz. Existe sempre uma Aham, vida que ela aham. é salpicada com tristezas. Uhum. Alegrias e tristezas. Momentos de tédio. Em que momento, Tamires, que a tristeza, que é normal, ela passa a ser, vamos botar assim, ligar o sinal de alerta? Em que momento que a tristeza tem que ligar o nosso sinal de alerta? A partir de que momento que a tristeza passa a não ser saudável? Eu acho que a tristeza em si, ela não é um problema, Isso Uhum. aí, né? ela é um Ela é um sentimento. sentimento. Eu acho que o que a gente está dizendo é sobre. Não é sobre entristecer, é sobre uma tristeza. Porque a Uma depressão não é uma continuidade. tristeza, né? Ela não é uma tristeza, é um buraco, né? Uma pessoa, ela não consegue ver sentido, Interessante, interessante. né? Descreva pra gente a depressão. Como vocês entendem? Eu Vamos gosto de pro descrição. Jorge, Eu sou assim, né? filósofo, eu gosto de descrições. Fala pra mim, assim, descritivamente, o que é depressão. Vou chamar um Não, psiquiatra aí, viu? você usou a palavra. Vai Ó, tem bem, psiquiatra né? semana que Aí, vem. ó, Depois você me semana indica que seu analista. vem, semana que vem, a psiquiatra já tem uma pergunta. É porque assim, eu sou um Acho que pobre eles gostam filósofo, mais. eu não tenho Sim, sim, resposta, tenho perguntas, e muitas ainda. Muito. Mas você falou de Aham. buraco, Tamires. É. A depressão não é tristeza, a depressão é um buraco. Pô, essa resposta é genial, mas o que é um buraco? É uma intensidade, eu vejo, assim, a depressão, não no sentido de uma definição psiquiátrica, mas a depressão é uma dor muito forte, assim. É como a Tamires expressa aí, né? É Uhum. um buraco, é um vazio. A pessoa, ela deixa, é como se ela deixasse de ser o que ela é. É uma dor que dói ou uma dor que não dói? Dói, Dói, dói a Dói. alma. Como que é a dor da alma? Desculpa, eu sou filósofo, eu pergunto. Nossa. Porque eu já senti angústia, uma dor no peito que é algo angustiante, uma coisa Mas sufocante. a angústia, ela é diferente, né, da tristeza e do A que a gente tá depressão, eu falando, né? percebo. A angústia, ela te leva pra algum lugar, eu acho, né? Quando você tá angustiado, você... Sair daquela situação. É tipo um sufocamento, né? Uma sensação de Eu acho que a angústia, sufocamento ela é um sentimento até mais, né? Porque mais útil do que a depressão. do que a A depressão. depressão paralisa? Paralisa. Paralisa, né? Paralisa. Acho que um Então, aspecto assim, da depressão é a a- paralisação mesmo, Buraco, né? paralisação. Por isso que eu falo assim, não é um conceito, o que é a depressão? Mas é é uma série de sintomas, de sensações, de sentimentos Uhum. negativos que te levam a perder, a paralisar, a perder o interesse em tudo que se fazia, Isso é em muito perder a terrível, né? vontade. Pensa, a vontade, a vontade. Você não. Se tá de dia, se tá de noite, se não tá, é uma ausência, é uma apatia A Eu acho que é apatia. uma ausência de viver, de ver, né? Assim, de vida. É porque, assim, claro que se a gente pegar um livro aí de psiquiatria, né? A Vai gente ter lá vai a ter lá a definição. nomenclatura direitinho, assim, né? Uhum. Mas eu acho que, né? Acho que a proposta aqui é ser mais amplo, né? Que isso. Porque as pessoas, às vezes, elas vão ter características ali, né? Que estão no CID, né? Sim. Ali. Vai ter essa depressão, mas às vezes as pessoas não vão se... Aquilo ali, não é aquilo ali, né? Mas às vezes uma pessoa deprimida, depressiva, ela trabalha. Isso que eu ia falar agora. Uma pessoa deprimida, ela pode depressiva, não perder o apetite, ela pode pode... ter, pelo contrário, estar comendo demais. Uhum. Uhum. Então, assim... Ela pode ter insônia, se a pode não gente- ter exatamente, insônia. se a gente fecha, né? A gente fala, depressiva é isso aqui. E algumas pessoas fecham, Fecham. né? E aí... E a depressão tem cura?
Eu acho que tem Tem tratamento, né? tratamento. Tem como melhorar e eu acho que ela pode voltar, né? Acho que ela pode cessar. Mas é sempre uma condição que pode retornar Eu acho que a pra pessoa. todo mundo Para que tá todo vivo. mundo. Até para um Até as exemplo, né? doenças biológicas, né? Mesmo quem nunca Exatamente. teve alguma fase da vida, ela pode entrar no quadro deprimido. É, Entendi. Quando você fala da depressão, ela sempre tem uma origem biológica ou também tem algum aspecto ligado ao social? eu Isso me interessa bastante. tendo Ela a vai dar a achar. resposta. Eu tendo a achar, mas eu e o Devane estamos bem sintonizadas aqui, Aham. né? Bem, né? Eu tendo a achar que, assim, eu acredito que tem algo biológico, mas eu acho que o social, ele, né, assim, acho que ele... É muito poderoso, né? Pra gente perguntar pra psiquiatra, É... que é o olhar médico, a visão que ela vai ter sobre Uhum. isso, né? Porque eu também parto de uma linha como a Tamires. O meio social, ele Porque a gente é vem uma conversando, grande Daviane. influência. Embora, igual, por exemplo, já peguei casos no consultório que o pai era, a mãe é, e a criança, ela é um sintoma desses pais. Aham. Como É não, uma né? como não? É uma criança E quando deprimida. eu falo de social, Não, né, já não, começa no convívio com os pais, né? Porque a Sim. família é uma É o sociedade, né? primeiro, né? O Exatamente. primeiro contato social do indivíduo. Porque às vezes o pai e a mãe tem aquela ilusão de falar assim, eu vou afastar o meu filho da sociedade para ele não sofrer a má influência da sociedade. Vamos pegar uma Mas coisa, o pai e a mãe é olha só, sociedade, vamos pegar né? uma coisa super atual. Na semana passada veio uma influencer, né? Isso. Vocês falaram bastante, né, desse mundo digital, né, e tudo mais. E aí, assim, o Instagram hoje, aquilo ali produz muito sofrimento. Muito. Né? É gerador de É, ansiedade. Nós conversávamos isso, né, em Exatamente. outros episódios. Exatamente. Então, assim, uma pessoa pode não ter nenhuma predisposição biológica, mas a Isso. partir daquilo ali, né, daquela vidas maravilhosas, perfeitas do Instagram, se comparar excessivamente, né, criar, né, uma série de ansiedades, E né, gerar gatilhos. e deprimir, né? Eu acho que... Eu acredito, sim, na esfera biológica, né? A psiquiatra provavelmente vai falar nesse lugar também. Mas eu acredito que o social atravessa, não tem como não atravessar, né? Quando você investiga assim, os seus pacientes, né, ao longo desses anos de atuação, Uhum. você tem identificado traços das redes sociais, né, como motivações de sofrimento mental? Sim, muito. Principalmente entre os jovens, né, Muito, Tamires? Eu, muito, pelo menos muito. no consultório, É, a população mais jovem. vício em jogos, vício em pornografia, Ia. vício, né? Tem, as relações interpessoais, né? Estão ficando difíceis a partir das redes, né? Relações sociais, né? No Porque os geral. nossos pais não passaram por isso, por esse Não, tipo de impacto, não. né, por A essa gente, exposição aqui, a toda. gente aqui todos Também- somos millennials, né, É. gente? Acho que a gente também já teve uma transição aí que a gente, né, a gente conseguia. A gente, pra Sim. encontrar um colega, a gente era no WhatsApp, Sim. né? A gente ia na casa Na da casa, pessoa, isso né? aí. Então, Me lembro assim, geração X, né? não sei qual é a... Vocês, porque eu sou geração Y. Eu sou Você é Y... Comprei? Como assim? A Y década é de qual? 80, né? Que nessa década de 80, geração Y, né? Década de 90, geração X. X. E do 2000 pra cá são os millennials, né? Não, os millennials são de 85 pra cá. Eu não vou definir isso aí porque eu não sou especialista nessa área. Não, mas é de 80 pra... É. Então, os quem tá dos 30... É porque são características geracionais. A gente pode colocar assim, por exemplo, nós nascemos numa época onde a televisão estava entrando em casa, Uhum. Sim. fenômeno que nossos pais não passaram, Sim. só aqueles mais abastados, nossos avós com certeza não passaram Não por passaram isso. Sim. por isso. E os nossos filhos já nasceram num ambiente Nossa, onde eles já totalmente nascem digital. tudo Totalmente digitalizado digital. e tudo exposto, com grande exposição. Eu brinco que no nascimento da Helena, a minha filha tem 3 anos, e aqui tem todas as fotos de como ela saiu, como ela não saiu, o que ela fez, o que ela não fez, tá tudo aqui, ó. Eu não tenho uma Sim. foto minha do meu nascimento, assim, eu fui ter depois, que eu tava em Sim. casa, mas não na sala de... Claro, mas porque pra tirar foto sua, recém-nascida, tinha que botar aquele tanto de pólvora essa na frente, acender daquele estouro e sair. pomba. Era até perigoso. Que horror. Pois é, olha a diferença de novinha geração, aí, né? ó. A diferença. Quando eu era adolescente, eu tinha que contar o filme que tinha na máquina. Eram 12 poses ou 24 poses. Não, e aí, quando Quem era rico isso tinha de mesmo, 36 poses. 36, era assim, o 36 era um Gente. evento, né? E Aham. aí, quando você ia revelar,
tudo Era uma queimada. surpresa. Ou tudo doido, tudo desfocado, né? Você não tinha noção, né? Hoje ficou muito mais fácil. Só que quem de nós que conseguia publicar uma foto, Tamires, da VN, num jornal? Ou numa revista? Nossa! Tinha que ser muito rico, muito Sim. famoso. E agora, qualquer um de nós tem trilhões de fotos publicadas para todo Olha mundo comentar. Olha que engraçado. Esses dias no consultório atendendo uma criança, no finalzinho do atendimento, eu sempre me organizo para deixar eles escolherem para fazer um jogo. Jogo aleatório, um joguinho que tem lá. E aí o joguinho era um joguinho que no tabuleiro tinha os temas e você girava a roleta com as letras do alfabeto. E aí, por exemplo, se caísse na letra A, você tinha que falar um tema que você escolheu. Por exemplo, que você escolheu o tema times de futebol. Então, você tinha que falar um time de futebol com a letra A. E aí, caiu lá. Aí, um dos temas desse tabuleiro era revistas e jornais. E aí, ele foi deixando por último. E eu e ele jogando, foi deixando por último. Chegou uma hora que tinha que escolher aquele tema. Aí, eu escolhi. Aí, caiu a letra A. Aí eu falei, a tribuna. Ele olhou pra mim. Que é isso? Que isso, tia Daviene? Não conheço. Eu falei, posso provar. Peguei o celular, coloquei no Google, jornal A Tribuna, mostrei pra ele, ele ficou assim. Era E incrível, olhando né? assim, Antigamente era tão comum no jornal A Gazeta, no jornal A parecia que eu Tribuna, tinha era falado impresso, assim, jornal impresso, as você revistas, recebia né? em casa, revistas, né? Eu falei, gente, e aí aquilo ali me trouxe para uma reflexão de que eu cresci boa parte da minha infância como aquilo ali, como um veículo de informação, Aham. de comunicação. E aonde você não poderia comentar. Tamires, me dava um nervoso. Depois que a gente pega o costume de ler uma notícia e ter o espaço dos comentários, que você pode comentar, você vai lá e você bota se você concorda, se você discorda, você bota que você discorda. Aí Teve um dia que eu li um também. jornal impresso, tem um tempo atrás, que eu li um artigo que me deixou tão revoltado. Então, mas Ó, não tinha como filósofo comentar. aí. Por quê? Não Porque tem. o jornal é impresso. Como que você vai comentar no jornal impresso? Aham. E essa necessidade de interação que a gente tem, e na hora que a gente vai comentar as coisas, quem escreve o artigo, antigamente, ele recebia cartas, né? Aham. Carta dos leitores, Dos leitores. elogiando ou criticando. Agora a pessoa faz um comentário. Se tem espaço, por exemplo, num vídeo do YouTube que a pessoa publicou e tem um espaço de comentário, ali tem de tudo. Elogio e crítica. Como que as pessoas têm lidado, Tamires, com as críticas negativas que O escutam? que você acha? As pessoas não... Como que isso impacta a gente nossa não saúde lida mental? bem, né? A gente não lida bem com críticas, né? Eu acho que a frustração hoje em dia, né, no mundo das redes sociais, que é tudo muito bonito, né? Eu acho que a gente tá com muita dificuldade, né? E isso impacta no sentido de que, assim, eu não posso receber crítica. Eu não posso viver uma coisa muito diferente do que tá todo mundo vivendo, né? E aí, se alguém discordar, se alguém disser alguma coisa, né, a respeito do que eu tô fazendo, a pessoa não vai me né, alguma Me coisa bloquear, vai me excluir, porque hoje em dia é muito isso eu também, acho né? que a gente tá com muita dificuldade de se frustrar, né? A nossa tolerância à frustração, você acha que está diminuindo com o tempo? Eu acho. Os jovens, né, da VNC, Nossa. sabe, né, nos atendimentos aí, é muita dificuldade, assim. Até porque é tudo, gente, é com um clique, né? Um clique passa, né? Uhum. E na sua experiência no CAPS, assim, se você pudesse colocar assim numa lista, num ranking, né, de problemas mais comuns que trazem as pessoas até nós. No setor público do CAPS, existe assim um ranking do primeiro, do segundo, do terceiro, das coisas mais comuns, dos tipos de sofrimento, das causas do sofrimento mais comuns? Boa pergunta, assim, né? É porque o público do CAPS é um público diferente do consultório, né? Uhum. A gente atende uma população muito empobrecida mesmo, né, economicamente falando. E aí eu acredito que o atravessamento econômico ele é bem O maior sofrimento. provoca, né? Porque falta muita coisa, falta o básico, né? Nossa. Não tô falando de a foto feia, ficou uma foto feia no Instagram, meu corpo, não. É sobre falta alimento, né? sobre Falta comer, moradia, beber e é sobre morar. não ter locomoção, né? A gente, né,
é importante trazer também, né, o que é o CAPS. E a gente tem as oficinas, né, no CAPS funcionando. E tem paciente que não consegue acessar as oficinas porque não conseguem chegar, né? Isso é muito Eu ia te perguntar sério isso, exatamente muito sério. isso, muito sério. que você começou a dizer que, primeiramente, tem aquele acolhimento, e aí a gente foi emendando em outras coisas a e, gente- e não voltou. Uhum. Então, até para que as pessoas entendam, e nós aqui também, a partir desse acolhimento, se verifica que é um caso para o CAPS. Aham. Aí, qual é o percurso, o né? percurso? Bom, então, a pessoa chega, a gente faz esse acolhimento inicial e a gente faz a reunião de equipe. Depois, a gente tem um dia específico na semana que a gente junta toda a equipe e a gente discute os casos do acolhimento. Então, todo mundo passa os seus acolhimentos, né? Os acolhimentos são feitos em dupla e aí a gente discute na reunião. São feitos em dupla por 2 técnicos e a gente discute na reunião e aí a gente vê, é um caso que a gente vai inserir aqui no serviço, que ele tem, né, uma necessidade de ser atendido aqui nesse espaço. Ou não, é um caso que a gente vai encaminhar para precisa de atendimento psicológico, precisa de atendimento psiquiátrico, mas em ambulatório. Como eu falei, o CAPS é para transtornos, né, graves, né, e severos. E aí a gente, então, faz essa rota. Aí, o que a gente faz nessa reunião, além de inseri-los, né? A gente já faz a gente chama plano terapêutico, né, singular, TPS. A gente faz o TPS da pessoa. Essa pessoa, me parece que o perfil dela é para uma oficina, vamos marcar psicólogo, vamos marcar grupo, né? E aí, assim, a gente chama a pessoa e a gente... Esse plano ele é para ser feito junto, né? Porque não adianta... Porque o CAPS, a ideia é de que seja a construção coletiva ali, né? Junto com a pessoa. Então, a gente pensou isso... A abordagem é transversal, né? Ela ultrapassa as várias áreas ali de atuação para ajudar a pessoa. E a própria pessoa participa também desse plano, né? Num primeiro momento ali a equipe, mas ela também pode dizer, não, olha, não dá para mim, eu não quero, não tenho... Não, assim, não, a gente colocou você aqui na sua oficina, você vai participar. Não é assim. Então, tem um atendimento individualizado. Para alguns casos, sim. E aí, por exemplo, no caso do serviço de psicologia, como que funciona isso? É por sessões, essas sessões... Então, eu atendo algumas pessoas, né? Tem uma demanda muito alta de atendimento individual, mas eu não... Né? Tem eu e um outro psicólogo que atua lá também, a gente não consegue atender todo mundo, assim, né? Semanalmente, né? Sim, não é como num consultório. Mas a gente faz os atendimentos em grupo, né? Às vezes um paciente está precisando de uma escuta, está passando por uma situação específica, ele quer... Eles aceitam trabalhar em grupo também, concordam? Alguns sim, alguns não, assim, alguns não, né? E isso varia muito, assim, de cada perfil de pessoa mesmo, né? Mas, assim, os grupos, eles são sempre feitos, são sempre convidados, né? Como eu coloquei, não é uma imposição, é um convite a participar dos grupos. Entendi. E tem oficinas de... Quais são as oficinas? Tem de artesanato, tem de caminhada, tem de música, leitura. A gente está para fazer agora um grupo de famílias, né? Porque essas famílias que têm essas pessoas em sofrimento também sofrem juntos, né? junto. Então a gente, né? Já teve um grupo e a gente está para voltar a esse grupo, né? Sim. E qual o horário de funcionamento? Porque você falou que o CAPS é aberto, né? Assim, como que funciona? Fecha? É de 7 horas da manhã. Fecha? É de 7 horas da manhã, né? Até as 4 da tarde. Todos os dias de segunda a sexta. É importante você perguntar isso, Daviane, porque, assim, como é um serviço que atende de porta aberta e atende a população, né, que está em sofrimento mais severo, é comum que esses pacientes surtem, tenham episódios, né, psicóticos, tenham situações que o sofrimento fica muito grande mesmo. E aí, assim, nesse momento, não é o CAPS. E isso é orientado para eles, dependendo da demanda que esse paciente tem? Do nosso paciente, tem? sim. Mas eu tô falando aqui porque eu acho que outras pessoas vão acessar, porque as pessoas também vinculam o CAPS a surto psicótico, né? Isso aí. E aí, não, esse momento de surto, esse momento de
né, de grande sofrimento, é importante levar ao hospital. Uhum. Né? Que aí, É no o caso, igual pronto você disse, atendimento. é a Santa Casa. Em Colatina é a Santa Casa. É o Silvia Vives, Ah, o em Silvia Vives. Colatina. É? A Santa Não. Casa é um leito quando vai para internação. Tá. Né? A gente tem um Tá. leito psiquiátrico quando vai para internação. Entendi. Então, até porque o paciente do nosso paciente do CAPS, a gente não quer assim, vocês não recebem paciente em surto. A gente vai estabilizar o paciente lá Vai sim, acolher. né? Mas assim, nesse primeiro momento de um grande surto, ele precisa, às vezes, de uma internação. Sim. E o hospital, no CAPS, como o Sim. CAPS, Sim. a gente não tem essa estrutura de internação, a gente não tem um aparato nem técnico, né? Assim, a gente não tem profissional ali para fazer esse tipo de atendimento emergencial. Exatamente. Uma coisa que você me falou, assim, ficou muito martelando na minha cabeça, né? Me marcou muito. Quando eu te pedi o ranking, né, das coisas que mais faz as pessoas procurarem, né, o tratamento, ajuda no CAPS, né? E você falou que é questão econômica. Uhum. E sempre quando a gente fala em pobreza ou miséria aqui no Brasil, no mundo, né, mas em específico no Brasil, a gente pensa em fome, em carestia, né, porque falta acesso a uma educação melhor, de repente a uma alimentação melhor, a uma vestimenta, a moradia, dignidade. Dignidade. Só que a gente esquece muitas vezes do sofrimento mental, emocional. As pessoas elas sofrem por não ter acesso a essas coisas. Exatamente. Quando a pessoa não tem acesso ao que é básico, como casa, água, comida, né, higiene e segurança, ela sofre. E é um sofrimento que atinge no coração e que faz a pessoa sofrer muito. E eu nunca tinha pensado por esse ponto, desse sofrimento, porque eu sempre tive a sorte, né, o privilégio de nascer numa família de classe média. Então eu nunca passei. Meus pais passaram por problemas econômicos, mas nunca faltou casa, nunca faltou comida. Grandes pra gente. privações não faltou para você. Não faltaram. Nem para mim. Embora passaram por crises financeiras, algumas por perda de emprego, mudança de emprego, né? Aconteceu na minha família, o que causou também sofrimento, né, aos meus pais e à minha família. Mas quando as pessoas procuram o CAPS, por exemplo, por questões desse sofrimento, eu imagino o quanto deve ser sofrido. Sim. O quão profundo é o sofrimento. Ainda mais que a gente vive numa sociedade que visa sempre o acúmulo de capital como medida de sucesso, medida de felicidade. Exatamente. É feliz por que a pessoa é feliz? Ela se deu bem. Por que ela se deu bem? Olha o carro que ela tem. Olha as viagens, olha a casa, olha as roupas que ela tem. E essa pessoa se deu bem na vida. E quem não se deu bem na vida? Quem se deu mal na vida? Quem sofre? O que é o bem viver, né? Exatamente. Viver bem é acumular, como você colocou, né? Acumular bens Tanto materiais. Que quando na internet sai alguma informação de algum famoso, alguma pessoa que tem um poder aquisitivo elevado, que ela precisa se ausentar por qualquer adoecimento psíquico, como assim? Ele tem tudo, ela tem tudo. Exatamente, Daviane. Não, essa pessoa não pode sofrer, né? Não pode sofrer. Vai sofrer de quê? Tem tudo. E assim, a gente mede a nossa felicidade enquanto construção social que é. Sim. Porque o que define a gente como aquele que faz sucesso ou não é uma medida social. A gente se compara. Né? É uma questão de comparação. Por que a pessoa ela é mais feliz que a outra? Porque ela se deu mais... desculpa a expressão de palavra, né? Por que ela se deu mais bem do que a outra? Eu sei que no português tá errado, mas é pra entender. Por que tal pessoa se deu mais bem e a outra se deu menos bem? Porque a outra acumula mais capital. Então ela consegue... ela tá superior. Associada ao status. Só que a pessoa que acumulou menos capital, a que se deu menos bem, talvez ela não tá passando fome, ela não tem doença, ela não tá sofrendo. Ela tá feliz. Ela tem tudo o básico necessário. Mas quando ela se compara àquele que tem mais do que ela, essa comparação confere a ela um sofrimento como um derrotado, como um fracassado. E a gente sempre tem o costume pelas redes sociais de olhar quem tá acima e esquecer que a grande maioria tá abaixo. A gente tá vivendo num momento muito imagético, né? Sim. Então, o ter é uma questão filosófica. O ter, né, mais importante que o ser. Não sei. Sim, Exatamente. Sim. E, Tamires, assim, existe uma alta? Ou existe. Não? Existe? Sim. Existe quando o paciente tá estável, né? Assim, e ele pode dar continuidade ao tratamento dele. Sim. Na rede, né? Na rede que a gente fala
no posto, No né? Na posto, unidade de sim. saúde, Ah, né? então existe. A gente, né? E até mesmo o paciente traz isso, né? Essa necessidade De assim, de encerrar. Tá. mas assim, isso é feito com muito cuidado, né? Com muito, Muita cautela. tem que comunicar E essa rede, né? A gente não assim, tchau. Aham. Sim, e antes da gente falar um pouquinho sobre isso aí, que eu acho que é importante também, só para seguir aqui com nossa linha de Isso, raciocínio, interessante. existe, Tamires, assim, você vai ter alta do CAPS, mas existe, vocês solicitarem ou passar algum encaminhamento Como assim? para a pessoa dar seguimento? Sim, é isso que eu falei, né? Ah, A pessoa vai sair do sim, CAPS, entendi. porque não é a cura, né? Uhum, Agora sim. ele passou por aqui e Tá tá curado. curado. Aham. Não, ele vai dar seguimento ao tratamento dele no serviço que pode Atendê-lo. atendê-lo, né? Recebê-lo como ele está naquele momento, Sim. né? A gente dá alta, assim, para alguns pacientes. Tem pacientes que vão embora, mudam de cidade, né? É importante falar também que o CAPS é um serviço do município, né? A gente Uhum. não atende fora, porque assim, a Santa Casa ela é regional, Uhum. né? Ah, tá. O CAPS, então, atende exclusivamente o Colatina. município. Entendi. Então, Só cada Colatina. CAPS, em cada município no Brasil, atende aquele município, especificamente. Assim, os CAPs, eles têm divisão, né? Assim, CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD e CAPS infantil, infanto-juvenil. Uhum. CAPS 1 é para cidade que tem população até 70 mil habitantes. Uhum. O CAP, acho que até 30 mil habitantes. O CAPS 2 até 70 mil a 90. E o CAPS 3 a partir de 50 mil habitantes. 150 mil habitantes. Entendi. E os outros, né, o AD e o CAPS I, onde tem o CAPS 2 pode ter esses CAPS. Hoje Colatina tem o CAPS 2, o CAPS AD e está para ter o CAPS Infanto-Juvenil. E pelo que você falou, tá precisando do 3 já, né? Pelo tanto de pessoas que estão sendo atendidas, né? 400 pessoas, né? A gente estava com mais. Ainda mais. A gente conseguiu, porque como a rede, agora a gente tem psiquiatra, psicólogos, né, atendendo algumas unidades de saúde. Tira um pouquinho do sufoco. A gente conseguiu encaminhar algumas pessoas para as unidades de saúde, para esse atendimento mais perto. Então vamos lá, a gente recebeu umas perguntas de algumas pessoas. Tem essa aqui da tela que a gente vai começar, depois eu também recebi uma aqui no celular. Foi publicado na Folha de São Paulo nesta semana uma reportagem sobre a saúde mental e o uso inadequado do Setembro Amarelo, com uma campanha de marketing vazio. O que você acha disso? Eu acho que o Setembro Amarelo acaba sendo um instrumento, né, de alguns profissionais equivocados, né, para fazer marketing mesmo. Assim, eu concordo com a Folha de São Paulo. Realmente Como uma promoção, né? Muitas pessoas se utilizam dessas campanhas vazias, de forma vazia, assim, e a situação ela é muito mais complexa, né? A gente sabe, igual, né, eu tô no serviço de saúde mental, nesse mês de setembro é um mês que a gente tem mais demanda, é um mês que o hospital, né, eu falei aqui do Silvia Vides, recebe muita demanda de tentativa de suicídio, porque e aí, assim, gente, não é porque não pode se falar de Setembro Amarelo. Não, né? Assim, é para falar com responsabilidade, né? Com cuidado. A gente tá falando de cuidado em saúde mental. Então, não é assim, né? E por que aparece mais casos em setembro? Eu acho que por conta dessa Da conscientização? Eu acho que por conta da falação. Porque conscientização não diferente. provocaria isso, né? Mas não seria o intuito mesmo do Setembro Amarelo chamar atenção para o tema e ficar falado mesmo para que as pessoas possam procurar ajuda? Eu acho que quando se fala com cuidado, sim. Eu acho que pode provocar exatamente isso. Agora, quando se fala de uma forma equivocada, de uma forma para vender um serviço, eu acho que as pessoas tendem a não... Entendi. A não olhar aquilo como uma conscientização. Banaliza, né? Banaliza. Então, né? A pessoa quer só fazer propaganda para vender um produto. E aí as pessoas... Pra ter like, e esvazia o sentido original. E aí as pessoas que estão em sofrimento mesmo, elas acessam aquilo e eu acho que elas vão, né,
Ah, é um mês, eu não sei o que Tamires, acontece com falando as nisso, é pessoas. importante falar sobre o CVV, É, o CVV é o Centro de... que é acho que o número é 188. É, Eu acho que vou é isso. até, Pesquisa aí, porque eu é, também não sei. eu O vou CVV até pesquisar. é Valorização da Vida, Centro de Isso, Valorização da Centro de Vida, né? Valorização da Vida, isso aí. Que é para É, esse apoio emergencial. exatamente, exatamente. É Uma outra isso aí. pergunta ali agora. Ó. Quais surpresas as pessoas costumam ter quando chegam ao CAPS pela primeira vez? Quais Mais uma pergunta que surpresas? chegou pra gente. O que seria surpresas, né? Assim, eu não sei. Surpresas. Elas descobrem algo que elas não sabiam? Eu acho Os impactos que elas que têm. Deve ser isso. talvez eu acho que a pessoa, assim, né, pensando nos atendimentos, é que um atendimento diferenciado, né? Não é um atendimento individualizado, é um atendimento mais coletivo, Uhum. né? Talvez seja. Eles se surpreendem com essa abordagem diferente, Eu né? acho que sim, acredito que sim. Lá, a gente escuta muito, acontece muito lá no CAPS, uma coisa que é interessante, a gente fala, gente, os pacientes não querem sair do CAPS. Isso é bom ou ruim? Então, né, por quê? A gente tem, como eu falei, né, saúde mental não é só tomar medicação, né, não é só um psiquiatra e psicólogo, né? Tanto é que a gente tem as oficinas, a gente tem os grupos, né, a gente tem a caminhada, né, porque Será que essa física, socialização né? que Física e vocês, mental. que vocês proporcionam para as pessoas não é o que elas estão de fato procurando? Então, aí era isso que eu ia falar. A gente faz as festinhas, né? Assim, tô colocando festinha, mas assim, as datas comemorativas do carnaval, a gente faz no carnaval, a gente faz festa junina, a gente faz o Natal. Essas datas têm uma comemoração, tem um evento, né? E eu acho que, não tô dizendo que é por isso que as pessoas querem ficar, mas é um serviço diferente, né? Ninguém vai. Sim. Até porque promove interação entre as pessoas. E a Que gente é tá, uma a gente tá promoção de pobre disso, interação né? social, né? E são pessoas, né? Que a gente está falando de sofrimento grave, né? A gente está falando de sofrimento severo. São pessoas que não estão circulando na cidade aí Uhum. todos os dias, pegando, vindo O- na avenida, Sim. vindo pro barzinho. São pessoas que vivem com escassez mesmo de De contato. vínculos, né? Ou que E às perderam vezes até de vínculos, vínculo né? familiar. Eu pensei nisso também. Se tornar a família Tem pessoas que deles. perderam o vínculo com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com Exatamente. filhos e se isolaram porque problemas familiares, né? Uhum. Aí essa perda de vínculo, ela provocou na pessoa um grande sofrimento emocional. E é muito comum na nossa área da psicologia, né, Tamires, acontecer essa questão da identificação, igual a gente iniciou falando da transferência, contra-transferência. Então, a pessoa está adoecida emocionalmente. Chega lá, ela é, igual você falou, só precisa ser escutada, ela sente esse apoio, então ela... Que é o acolhimento, é um né? Que é acolhimento. oferecido pelo CAPS. Agora, uma última pergunta pra gente encerrar, que o nosso horário já deu. Olha, tem mais ali, ó. Tem mais Aí, então são perguntas. duas ainda, então são as duas últimas, tá? Deixa eu ler aqui do seu lado e depois nós vamos pra da tela, que eu recebi aqui no aparelho. Sobre as piadas do CAPS. O que o CAPS pode fazer para conscientizar a população sobre essas piadas e brincadeiras? Verdade. A gente conversou Eu sobre acho isso. que vocês estão sendo, né, uma ponte pra gente acessar outras pessoas. Acho que a partir de mim aqui, né, assim, falando isso, eu acho que o CAPS, né, de alguma forma eu represento aqui esse serviço. E falando disso, né, em espaços como esse, e a gente falando com os nossos usuários, os nossos pacientes lá, né, porque eles também trazem. Não do meme especificamente, mas, fulano riu de mim, Uhum. né? Falou que eu tô vindo pro CAPS, falou que eu E sou penso doido, né? que E a gente tem caberia- que fazer todo um trabalho que, assim, que às vezes é tão difícil trazer a pessoa, e aí a pessoa, quando chega ali, aí vem uma outra pessoa e fala, olha... Existe sempre uma pressão social, né, atuando contra o CAPS, de certa maneira, né? Alimentado por esse preconceito antigo. Exatamente. Por isso que a luta antimanicomial, né, é muito importante, né? E a gente também comemora a luta antimanicomial no 18 de maio, né? Porque é isso, o manicômio não é só um muro, o manicômio é nossas cabeças. Sim. Né? Então a gente precisa dar uma modificada aí na mentalidade, né? Entender. Que é o papel de educação a longo prazo, né? É, Agora é a última mesmo, né? Tá. Porque a nossa hora acabou. Você lembra de algum caso que te marcou profundamente durante seu trabalho? lembro de vários, assim.
Mais um que te marcou mais. Ficou bem marcante pra você. Olha, eu vou falar quando eu cheguei no serviço. Meu primeiro. Você Tô falou lá há 7 há anos. 7 anos. E aí tinha uma outra profissional, né, competentíssima, assim. E ela saiu, né, e eu fiquei com os pacientes dela. E aí ficou só você como psicóloga? Ficou o outro também, o outro né? também. Ah, Mas sim. aí eu fiquei com No os lugar dela. pacientes dessa outra psicóloga. E aí as pacientes tinham vínculo com ela, mas ela trabalhou super bacana a saída dela, assim, super ética, né? E aí eu fui pro meu primeiro atendimento com essa paciente, com a nova psicóloga dela. Ela não queria entrar, tipo assim, não vou entrar, não quero essa mulher. E aí Falou abertamente isso? ela falou na recepção. Ah. E aí eu falei, não, tudo bem, no seu tempo, olha, eu tô aqui pra te atender quando você quiser, quando você estiver aberto e tudo mais. E aí ela foi chegando, assim, aí foi um grupo, eu fiz um grupo, coloquei ela, e ela até gostei de você. Foi gostando. Depois de um assim, tempo, né? E aí ela, não, agora eu quero ser atendida por você. Assim, uma mulher muito especial pra mim, assim, ela muito querida, assim, ela tinha uma certa rigidez mesmo, até você vê, ela vinculou com a outra psicóloga gente, né, gente, tô 14 anos com a mesma analista, então Vinculou, né? não posso muito falar muito, De né? vínculo, né? Se de repente aparecer outro nariz pra você, você fala assim, por enquanto você não. Mas, então ela tinha um vínculo muito bacana com essa outra psicóloga e tal. E aí, quando a gente foi construindo aos poucos, né? E eu lembro um dia que ela chegou, assim, aflita no serviço. Tamires, eu quero comprar um vestido. E será que eu posso vestir um vestido vermelho? Eu só vou se você falar que eu posso e tal. E eu falei com ela, ó, você pode usar vestido de todas as cores que você quiser, né? E aí ela falou, Interessante que ela pediu a sua opinião, né? Como que é importante pra é, ela, né? exatamente. Uma questão E emocional. aí ela foi, comprou esse vestido e depois foi no CAPS com o vestido e tudo mais. E aí, assim, fomos criando um vínculo muito legal, né? Só que ela veio falecer. Então, assim, é uma história ela perguntou de uma história Uhum, marcante, sim. né? E aí, quando ela faleceu, foi uma história, foi uma situação muito, assim, rápida, né? Eu fiquei pensando, assim, né? Gente, que foi difícil, assim, a gente construir um vínculo, Uhum. né? Ela construir esse vínculo comigo. Aí, depois a filha foi lá e falou, olha, ela gostava muito de você. Ela tinha uma relação muito. Que linda história. Pois é, ela tinha Que uma lindo. relação muito bacana com você, ela gostava de você. E aí eu fiquei, gente, que bom que eu tive, assim, né, esse tempo com Essa ela, essa oportunidade. oportunidade, assim, né? A história começou completamente, né, assim, Na resistência. na E resistência. mais do que cura, você proporcionou vida a essa pessoa. Uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida com alguém que olhasse. Porque a gente às vezes fica sem alguém que olhe pra gente, né, Tamires? Alguém que escute a gente, que enxerga a gente. Pra gente se sentir vivo, a gente tem que ser olhado, tem que ser observado, tem que ser notado, né? Exatamente, exatamente. E aí, assim, né, talvez a pessoa perguntou, né, uma história marcante, não é uma história tão feliz, mas, assim, faz parte de uma vida, né? Ela Uma vida. viveu, Aham. é isso que Sim. você E falou, quem né? disse que não é uma história feliz? Porque enquanto ela estava com você, você pôde proporcionar para ela essa oportunidade de, né, de se sentir bem, de escolher um vestido, que tá para além dessa escolha, né? Exatamente. E não só pra ela, né, Tamires? Pra você foi vida, né? Exatamente. Te marcou e você vai levar isso pro resto da sua que me vida. marcou, essa Ela, história pra mim, assim... talvez foi até o contrário, ela marcou mais você Sim. do que talvez você a ela. Aham. Provavelmente, né, que eu tô aqui falando. E aí então se concretiza aquilo que você desejou lá no início, quando você escolheu psicologia, a ajudar as outras pessoas. Aí você vê que o que você desejou de fato aconteceu, né? E Como além psicólogo. disso, né, que é isso que você tá finalizando de um lugar assim, né, ela me ajudou, né, porque eu tô falando dela aqui agora. Aham, né? exatamente. E aí eu escolho a psicologia, essa coisa aí ajuda alguém. E de verdade. Né? E concretizou. Aí, exatamente.
Tamires, muito obrigado. Gente, obrigado Muito obrigado vocês. pela sua vinda hoje. Obrigada, Prazer estar Tamires. aqui. Uma conversa assim. muito gostosa. Não vimos a hora Falaria sobre passar, Freud né? horas, tá? Conseguiu, Tamires, Consegui! Muito Obrigada, bom, viu? gente. Ó, me chame mais vezes. Vamos chamar assim. Olha, tá vendo? vendo? Análise. Tá vendo? Foi muito bom A semana saber. que vem eu vou falar com a minha analista. Olha, consegui. Pode falar. Quero Pode falar, voltar. quero Eu voltar. Deixei o... Muito obrigada e por trazer um pouco sobre esse olhar do CAPS, que é um olhar que muitas vezes não, um lugar que não tem olhar, muitas vezes, né, das pessoas. Então, lógico que de uma forma breve que a gente está aqui, Sim, mas entendia muitas coisas. já ajuda as pessoas, pelo menos, a aguçar para buscar, né, ajuda.